momentos em que a vida nos parte ao meio, e o pior é quando a faca vem das mãos de quem mais amamos. Eu me chamo Helena. Tenho 68 anos, cabelos brancos que já não escondo mais, e rugas que contam cada batalha que travei sozinha. Sou dona de uma companhia aérea que construí com minhas próprias mãos, quando mulheres como eu ainda eram vistas como incapazes de comandar impérios. Mas hoje não vim falar de conquistas, vim falar de traição. Você já sentiu aquele nó na garganta que parece sufocar por dentro? Aquele aperto no peito quando descobre que seu próprio filho, aquele bebê que você embalou, que você amou incondicionalmente, te vê apenas como um obstáculo entre ele e o dinheiro? Foi assim que me senti quando descobri o plano dele. Meu filho Rafael sempre teve tudo. Estudou nas melhores escolas, viajou pelo mundo, viveu como príncipe enquanto eu trabalhava 16 horas por dia para construir um legado. Eu me doei inteira, abri mão de noites de sono, de momentos com amigas, de uma vida só minha, porque acreditei que estava construindo algo para ele. Mas descobri que para ele, eu era apenas uma velha no caminho. A dor da rejeição não é como um corte, é como um veneno lento, que corrói por dentro, que transforma cada lembrança doce em algo amargo. É olhar para as fotos de aniversário e não ver mais amor, apenas interesse. Você já se doou tanto por alguém que no fim foi tratada como se não tivesse valor algum? Se sim, você entende essa dor que não grita, mas que sangra em silêncio. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Sua presença aqui já me faz sentir menos sozinha. O que aconteceu comigo poderia acontecer com qualquer mãe, com qualquer mulher que construiu algo de valor. Porque quando você tem patrimônio, nem sempre sabe quem ama você e quem ama apenas o que você possui. Milhares de mulheres vivem caladas, suportando humilhações dentro de suas próprias casas. Mulheres que ergueram impérios, que criaram filhos sozinhas, que sustentaram famílias inteiras e que no final são tratadas como peso morto. Mas eu prometo a você que no final desta história, você vai entender que existe um poder silencioso em quem se levanta depois da maior traição. Um poder que não grita, mas que o transforma. Porque quando descobri o plano do meu filho para tomar tudo de mim, algo dentro de mim não se quebrou. Algo dentro de mim acordou. E foi naquele instante, quando vi os documentos falsificados com minha assinatura, quando li as mensagens dele tramando minha interdição com advogados corruptos, e percebi, ninguém viria me salvar. Eu teria que me salvar sozinha. E o que aconteceu depois mudou não só minha vida, mas a vida de todos ao meu redor. Você não está sozinha. Todas nós já amamos demais, confiamos demais e nos doamos até não sobrar nada. Mas há um momento em que a dor se transforma em clareza. E foi esse momento que mudou tudo. Deixa eu te contar como tudo começou. Rafael sempre foi meu filho único. Meu marido faleceu quando Rafael tinha apenas 7 anos. Um ataque cardíaco fulminante que me deixou viúva aos 32. De repente, me vi sozinha com uma criança, sem profissão definida, e com uma montanha de dívidas que meu marido deixou. Naquela época, eu era apenas Helena, a esposa. Não tinha identidade própria, não tinha carreira, não tinha voz, mas tinha algo que muita gente subestimou. Tinha fogo dentro de mim. Comecei vendendo passagens aéreas como representante de uma companhia pequena, trabalhava de casa, com Rafael brincando no chão ao meu lado enquanto eu fazia ligações, negociava contratos, conquistava clientes. Cada venda era uma vitória. Cada não que eu ouvia me empurrava a tentar mais forte na próxima ligação. Os anos passaram, e eu fui crescendo naquele mercado. Aprendi sobre rotas, sobre tarifas, vi oportunidades onde outros viam apenas números. Aos 40 anos, eu tinha economizado o suficiente para comprar minha primeira aeronave. Uma pequena, usada, mas era minha. Foi o dia mais feliz da minha vida. Rafael estava comigo. Ele tinha 15 anos e segurou minha mão quando assinei o contrato. Ele disse que estava orgulhoso de mim. Durante anos, construí aquilo com minhas mãos. Acordava às 5 da manhã, dormia depois da meia-noite. Final de semana não existia. Feriado era dia de trabalhar mais, porque os concorrentes estavam descansando. Eu não podia me dar esse luxo. Cada centavo que entrava era reinvestido. Comprei mais aeronaves. Contratei pilotos, treinei equipes,
Negociei rotas internacionais e Rafael estava sempre ali. Ele cresceu vendo meu esforço, vendo meu sacrifício, ou pelo menos eu achava que ele via. Quando ele completou 25 anos, coloquei Rafael como diretor financeiro da empresa. Achei que era hora de ele aprender o negócio por dentro. Achei que estava preparando o meu sucessor. Achei que estava sendo uma boa mãe, garantindo o futuro dele. Mas o que eu não percebi é que eu estava entregando as chaves do cofre para alguém que não me via mais como mãe. Ele me via como obstáculo. Os primeiros sinais foram sutis. Rafael começou a questionar minhas decisões. Dizia que eu estava ficando velha, que precisava descansar, que ele podia cuidar de tudo. No começo achei que era carinho. Achei que ele estava preocupado com minha saúde. Mas então vieram as reuniões das quais eu era excluída. Os contratos que ele assinava, sem minha aprovação, as conversas que silenciavam quando eu entrava na sala. Comecei a sentir que algo estava errado. Aquele instinto de mãe, sabe? Aquele frio na barriga que avisa quando algo não está certo. Mas eu ignorei. Porque ignorar é mais fácil do que aceitar que seu filho, seu único filho, a pessoa que você mais ama no mundo, pode estar te traindo. Até que um dia, por acaso, encontrei um envelope esquecido sobre a mesa dele. Um envelope que mudaria tudo. Dentro dele havia documentos. Muitos documentos. Procurações que eu supostamente teria assinado, transferindo poderes totais para Rafael. Laudos médicos falsos, alegando que eu estava com demência senil. Pareceres psiquiátricos inventados dizendo que eu não tinha mais capacidade de gerir meus próprios bens. E conversas. Muitas conversas impressas entre Rafael e advogados especializados em interdição. Meu coração parou. Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei cair aqueles papéis. Li tudo. Cada palavra era uma facada. Cada linha era uma traição. Meu filho estava planejando me internar à força mid-clearer em Copas e tomar controle total da empresa. E o pior de tudo é que ele não estava fazendo isso porque se preocupava comigo. Ele estava fazendo porque queria meu dinheiro. Sentei naquela cadeira e chorei. Chorei como não chorava há anos. Não era choro de tristeza. Era choro de revolta do indinica, do dor profunda. Como um filho faz isso com a própria mãe? Como alguém que você amou, alimentou, educou, protegeu, pode olhar para você e ver apenas um obstáculo? Fiquei horas ali, sozinha, segurando aqueles papéis. A casa estava em silêncio. Rafael tinha saído para uma reunião, ou, pelo menos, era o que ele disse. Provavelmente estava com os advogados, planejando o próximo passo para me tirar do caminho. E foi naquele silêncio, naquela solidão absoluta, que algo dentro de mim mudou. A dor começou a dar lugar à raiva, e a raiva começou a dar lugar à clareza. Porque eu percebi uma coisa muito importante. Rafael havia subestimado a própria mãe. Ele achou que eu era apenas uma velha cansada fácil de manipular. Ele esqueceu que eu construí um império do zero. Ele esqueceu que eu enfrentei homens poderosos em salas de reunião e saí vitoriosa. Ele esqueceu que eu sou Helena e que mulheres como eu não desistem. Mulheres como eu renascem. Sequei minhas lágrimas. Guardei os documentos de volta no envelope. Coloquei tudo exatamente como estava. E saí daquela sala com um plano na cabeça. Porque Rafael cometeu um erro fatal. Ele achou que o controle da empresa estava nas mãos dele, mas havia algo que ele não sabia. Algo que eu nunca contei para ninguém. O contrato principal da companhia aérea, aquele que dá poder real sobre tudo, sempre esteve em meu nome e apenas no meu nome. Mesmo quando coloquei Rafael como diretor, mesmo quando dei poderes a ele, eu sempre mantive a carta na manga. Porque mulheres como eu aprendem cedo que confiança é bom, mas controle é melhor. E naquele momento, olhando pela janela, vendo o sol se pôr, eu soube exatamente o que precisava fazer. A guerra tinha começado, mas dessa vez eu não seria a vítima. Seria a extraterrista. Nos dias que se seguiram Bibi como atriz, acordava, tomava café com Rafael, conversava sobre assuntos banais, sorria quando necessário. Ele não suspeitava de nada. Continuava me tratando com aquela falsa gentileza, aquele carinho de mentira que agora eu conseguia enxergar com clareza absoluta. Cada abraço era calculado. Cada beijo na testa era teatro. E eu retribuía do mesmo jeito,
porque precisava de tempo para organizar minha defesa. À noite, quando ele saía, eu vasculhava documentos, revisei cada contrato, cada procuração, cada papel que pudesse dar brecha para os planos dele. Descobri coisas que me deixaram ainda mais chocada. Rafael não estava apenas planejando me internar. Ele já tinha vendido ações da empresa sem minha autorização. Tinha desviado valores para contas offshore. Tinha feito acordos obscuros com investidores questionáveis. Meu filho não era apenas um traidor, era um criminoso. A cada descoberta, meu coração se partia um pouco mais. Porque por mais que eu estivesse brava, por mais que a raiva queimasse dentro de mim, ainda era meu filho. Ainda era aquele bebê que eu embalei nos braços. Ainda era um menino que chorou no meu colo quando o pai morreu. Como alguém se transforma tanto? Como o amor vira ganância? Passei noites sem dormir, olhando para o teto, tentando entender onde foi que eu errei. Será que dei tudo fácil demais? Será que não ensinei valores? Será que o dinheiro corrompeu meu filho a ponto de ele esquecer quem eu sou? As perguntas martelavam na minha cabeça sem respostas. Mas no fundo, eu sabia que não era culpa minha. Eu fiz o melhor que pude. Dei amor, dei estrutura, dei educação. O que Rafael escolheu fazer com tudo isso foi decisão dele. E agora? Eu precisava lidar com as consequências dessa decisão. Marquei uma reunião com meu advogado pessoal, Dr. Marcelo, um homem de confiança que me acompanhava desde os primeiros anos da empresa. Contei tudo a ele. Mostrei os documentos que encontrei, as provas do esquema de Rafael, as falsificações. Dr. Marcelo ficou pálido. Ele conhecia Rafael desde criança. Tinha visto o menino crescer. E agora estava vendo a face real dele. Me disse que a situação era gravíssima, que Rafael poderia enfrentar processos criminais, que eu tinha todas as provas necessárias para detê-lo. Mas também me alertou. Processar o próprio filho seria expor minha vida, minha família, minha empresa. Seria um escândalo público. A mídia adoraria uma história dessas. Mãe bilionária contra filho ambicioso. As manchetes já estavam prontas na minha cabeça. Saí daquele escritório com o peito apertado, porque havia duas opções na minha frente. A primeira era seguir em frente, processar Rafael, expor tudo e destruir publicamente meu próprio filho. Justiça seria feita, mas a que custo? A segunda opção era mais silenciosa, mais estratégica. Retomar o controle da empresa sem alarde, cortar Rafael de todas as posições de poder, proteger meu patrimônio, mas sem destruir completamente a vida dele. Afinal, por mais que ele tivesse me traído, ainda era meu filho. E o amor de mãe, por mais ferido que esteja, não desaparece da noite para o dia. Decidi pela segunda opção. Não por fraqueza, mas por estratégia. E talvez, só talvez, por uma última fagulha de esperança de que Rafael pudesse, um dia, entender a gravidade do que fez. Convoquei uma reunião extraordinária do conselho diretor da empresa. Rafael não sabia dessa reunião. Aliás, tecnicamente, ele nem sequer tinha poder para convocar ou participar de reuniões do conselho principal. Mas ele não sabia disso, porque eu nunca tinha revelado a estrutura real de poder da companhia. O conselho era composto por 5 membros. Eu, como fundador e presidente, 2 sócios investidores antigos que confiavam em mim cegamente, e 2 conselheiros independentes extremamente competentes. Rafael achava que fazia parte desse conselho, mas não fazia. Ele era apenas diretor financeiro. Um cargo que eu mesma criei e que podia ser revogado a qualquer momento. Na manhã da reunião, vesti meu melhor terno. Prendi meus cabelos brancos num coque elegante. Passei batom vermelho, me olhei no espelho e vi a mulher que eu sempre fui. Forte, determinada, inabalável. E saí de casa sem dizer uma palavra para Rafael. A reunião aconteceu num hotel discreto, longe dos escritórios da empresa. Não queria vazamentos. Não queria que Rafael descobrisse antes da hora. Quando cheguei, todos já estavam lá. Me cumprimentaram com respeito, alguns com preocupação no rosto. Eles sabiam que algo sério estava acontecendo. Sentei na cabeceira da mesa, respirei fundo e comecei a falar. Contei tudo. Mostrei os documentos falsos, os desvios de dinheiro, as conversas sobre interdição, os laudos médicos inventados. A sala ficou em silêncio absoluto. Alguns estavam chocados, outros indignados. Um dos conselheiros, Dalter Renato,
Um senhor de 70 anos que me conhecia há décadas. Teve lágrimas nos olhos. Ele também tinha filhos. Entendi a dor que eu estava sentindo. Depois que terminei, a sala explodiu. Todos falavam ao mesmo tempo. Queriam processar Rafael, imediatamente. Queriam chamar a polícia. Queriam exposição pública. Mas eu levantei a mão e pedi silêncio. Expliquei meu plano. Primeiro, revogar todos os poderes de Rafael. Segundo, retomar controle total das operações financeiras. Terceiro, auditar todas as contas e reverter os danos causados. Quarto, afastá-lo completamente da empresa sem alarde, sob a justificativa de reestruturação administrativa. E quinto, mais importante, proteger a imagem da companhia, porque se isso vazasse, não seria só Rafael que sofreria, seria a empresa inteira, os funcionários, os investidores, os clientes. Não podia permitir que anos de trabalho fossem destruídos por causa da ganância de uma pessoa só, mesmo que essa pessoa fosse meu filho. O conselho concordou. Votaram unanimemente a favor do meu plano, e naquele momento, oficialmente, Rafael perdeu todo e qualquer poder dentro da empresa, mas ele ainda não sabia. Voltei para casa naquela tarde com uma mistura de alívio e tristeza. Alívio, porque tinha retomado o controle. Tristeza, porque sabia que o pior ainda estava por vir. Teria que encarar Rafael, teria que olhar nos olhos dele e dizer que eu sabia de tudo. E não fazia ideia de como ele reagiria. Seria raiva? Seria arrependimento? Seria negação? Parte de mim ainda esperava que ele caísse de joelhos, pedisse perdão, admitisse o erro. Mas outra parte, a parte fielista, sabia que provavelmente ele apenas ficaria furioso por ter sido descoberto. Quando cheguei em casa, Rafael estava na sala, no sofá, mexendo no celular. Levantou os olhos quando me viu entrar e sorriu. Aquele sorriso falso que eu já tinha aprendido a reconhecer. Me perguntou como tinha sido meu dia. Respondi que tinha sido produtivo, muito produtivo. E então, sem mais delongas, sentei na poltrona à frente dele. Cruzei as pernas e disse com a voz mais calma que consegui reunir. Precisamos conversar, Rafael. Ele franziu a testa, confuso. Sobre o quê, mãe? Sobre as procurações falsas, sobre os laudos médicos inventados, sobre os desvios de dinheiro, sobre seu plano de me internar e tomar controle da empresa e o sei do tudo. O rosto dele mudou na hora. A cor sumiu. Os olhos se arregalaram. A boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Por alguns segundos, ele ficou completamente paralisado. E então, lentamente, a expressão dele mudou de choque para algo muito mais sombrio, raiva. Ele se levantou do sofá bruscamente. Como você descobriu? Foi a primeira coisa que ele disse. Não pediu desculpas. Não negou. Apenas quis saber como fui descoberta. E naquele momento, qualquer resquício de esperança que eu ainda tinha morreu completamente. Porque a reação dele me mostrou a verdade nua e crua. Rafael não estava arrependido. Rafael estava apenas irritado por ter sido pego. Levantei também, devagar, e olhei nos olhos dele. Nos olhos do meu filho, mas já não reconhecia mais quem estava ali. Respondi com voz firme. Não importa como descobri. Importa que você tentou me destruir. Tentou me roubar. Tentou me tratar como se eu fosse louca, incapaz, descartável. Eu, Rafael, sua mãe. A mulher que abriu mão de tudo por você. Ele deu um passo à frente, as mãos fechadas em punhos. Você não entende, mãe. Essa empresa deveria ser minha. Eu mereço. Trabalhei por ela. Fiz essa companhia crescer. E você tá velha, tá ultrapassada. Não consegue mais administrar nada. Eu estava tentando salvar a empresa de você. Cada palavra dele era uma facada. Mas eu não deixei as lágrimas caírem. Não na frente dele. Respirei fundo e respondi. Você não salvou nada, Rafael. Você roubou. Você mentiu. Você falsificou documentos. E pior, você tentou me fazer passar por louca. Isso não é amor. Isso não é cuidado. Isso é traição. E agora, você vai pagar por isso. Ele riu. Foi uma risada amarga, cheia de desprezo. Pagar? Você acha que pode me punir, mãe? Eu tenho procurações? Eu tenho poderes. Metade dessa empresa já está no meu nome. Você não pode fazer nada contra mim. Balancei a cabeça devagar. Rafael, você realmente acha que eu construí um império sendo ingênua? Você acha que eu te dei poder de verdade? Aquelas procurações que você tem não valem nada. São documentos operacionais,
limitados, o controle real da empresa sempre esteve comigo. E hoje, numa reunião extraordinária do conselho, todos os seus poderes foram revogados. Você não é mais diretor financeiro. Você não tem mais acesso às contas. Você não tem mais nada. Vi o exato momento em que a ficha caiu. O rosto dele ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. Ele avançou na minha direção e, por um instante, achei que ele fosse me agredir. Mas parou a poucos centímetros de mim, respirando pesado, com os punhos trêmulos. Você não pode fazer isso. Eu vou te processar. Vou provar que você está senil, que não tem capacidade mental. Vou internar você à força e tomar o que é meu por direito. Dei mais um passo e fiquei cara a cara com Eli Tententente. Me processaram tente, me internar e veja o que acontece quando eu mostrar ao juiz todas as provas que tenho contra você. Falsificação de documentos, apropriação indébita, lavagem de dinheiro. Você vai acabar preso, Rafael. Não na minha casa, não no controle da minha empresa, mas numa tela. É isso que você quer? Elric, a raiva nos olhos dele deu lugar a algo diferente. Medo, porque ele percebeu que tinha perdido, que tinha subestimado a própria mãe. E agora estava encurralado. Virou as costas, passou as mãos pelos cabelos, caminhou pela sala. Depois de um longo silêncio, ele se virou para mim novamente. Ok? O que você quer? Dinheiro? Quer que eu peça desculpas? O que vai fazer você esquecer isso? Meu coração se partiu de novo, porque mesmo naquele momento, mesmo confrontado com suas próprias maldades, Rafael ainda não entendia. Ele ainda achava que tudo podia ser resolvido com dinheiro ou palavras vazias. Não aprendeu nada. Sentei novamente na poltrona e olhei para ele com uma tristeza profunda. Rafael, eu não quero seu dinheiro. Quero que você entenda a gravidade do que fez. Quero que você olhe para mim e reconheça que traiu sua própria mãe. Mas vejo nos seus olhos que você não é capaz disso. Então, vou te dizer o que vai acontecer. Você vai sair desta casa hoje. Vai procurar seu próprio caminho. Vou te dar uma quantia suficiente para você recomeçar, mas longe de mim, longe da empresa. E se um dia você realmente entender o que fez, se realmente se arrepender, minha porta estará aberta. Mas até lá, não quero você perto de mim. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, sem dizer uma palavra, subiu as escadas. Ouvi os passos pesados dele no andar de cima. O barulho de gavetas sendo abertas, de malas sendo arrastadas. Fiquei ali sentada, sozinha na sala, com o coração despedaçado. Meia hora depois, ele desceu com 2 malas. Parou na porta, olhou para mim uma última vez. Não disse tchau, não disse nada. Apenas saiu e bateu a porta. E então, finalmente, sozinha naquela casa enorme e vazia, deixei as lágrimas caírem. Chorei pela mãe que fui, pelo filho que perdi, pela família que se destruiu. Chorei por todos os sonhos que tive de ver Rafael assumir a empresa, de ter netos, de envelhecer cercada de amor. Tudo isso tinha desaparecido num instante. Mas no meio daquele choro, no meio daquela dor imensa, comecei a sentir algo diferente. Alívio. Porque pela primeira vez em meses, eu não estava fingindo. Não estava representando. Eu estava sendo eu mesma, sentindo o que precisava sentir, sem máscaras. E percebi que, por mais doloroso que fosse, eu tinha feito a coisa certa. Porque permitir que Rafael continuasse seria me trair. Seria trair tudo que construí. E eu não podia fazer isso. Nos dias seguintes, mergulhei de cabeça na empresa. Assumi novamente todas as funções. Refiz contratos, conversei pessoalmente com investidores, tranquilizei parceiros. A notícia do afastamento de Rafael causou especulação no mercado, mas consegui controlar a narrativa. Divulguei um comunicado oficial dizendo que Rafael tinha decidido seguir carreira independente e que eu, como fundadora, estava reassumindo integralmente a gestão. Alguns jornalistas tentaram cavar mais fundo, mas meus advogados cuidaram de tudo. Não houve escândalo. Não houve manchetes sensacionalistas. Apenas uma transição limpa e profissional. Por fora, tudo parecia sob controle. Mas por dentro, eu ainda estava sangrando. Cada vez que entrava na sala de reuniões e via a cadeira vazia onde Rafael costumava sentar,
Meu coração apertava. Cada vez que meu telefone tocava e por uma fração de segundo eu esperava que fosse ele. Pedindo desculpas, a decepção me consumia. Porque, por mais que eu soubesse que tinha feito o certo, a dor de perder um filho não passa, não some. Ela fica ali, latejando baixinho, lembrando você de tudo que poderia ter sido e não foi. Mas a vida continua. E eu aprendi, ao longo dos meus 68 anos, que dor não pode nos paralisar. Ela pode nos dobrar, pode nos fazer cambalear, mas não pode nos impedir de seguir em frente. E foi isso que fiz. Segui em frente. Reestruturei a empresa de cima a baixo. Contratei novos executivos, implementei controles mais rígidos, modernizei processos e a companhia começou a crescer de novo. Os números melhoraram. Os funcionários voltaram a confiar. Os investidores ficaram impressionados com a retomada. E eu, de alguma forma, encontrei um novo propósito. Não estava mais construindo um legado para meu filho. Estava construindo um legado para mim mesma. Para todas as mulheres que já foram subestimadas, traídas, consideradas fracas, estava provando que somos imbatíveis quando decidimos lutar. 3 meses após a saída de Rafael, recebi uma ligação inesperada. Era ele. Meu coração disparou quando vi o nome dele na tela do telefone. Hesitei por alguns segundos antes de atender. Alô? A voz dele do outro lado estava diferente, mais baixa, quase fraca. Mãe, preciso falar com você. Pode ser pessoalmente? Fiquei em silêncio, tentando entender o que sentir. Parte de mim queria dizer não. Queria proteger meu coração de mais dor. Mas outra parte, aquela parte de mãe que nunca morre completamente, queria dar uma chance. Quando amanhã? No café onde a gente costumava ir, ele concordou. Então desliguei, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. O que ele queria? Pedir desculpas? Tentar me manipular novamente? Pedir dinheiro? Eu não sabia, mas decidi ir, porque precisava de respostas. Precisava de encerramento. No dia seguinte, cheguei ao café 15 minutos adiantada. Escolhi uma mesa discreta, perto da janela, pedi um café preto, como sempre, e esperei. Rafael chegou pontualmente. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, a barba por fazer. Parecia cansado, parecia quebrado. Sentou na minha frente e ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para as próprias mãos. Eu também fiquei em silêncio, esperando que ele começasse. Finalmente, ele levantou os olhos e me encarou. Mãe, eu errei. Errei muito. E passei esses meses pensando no que fiz. No que destruí e não consigo dormir. Não consigo viver em paz sabendo que traí a pessoa que mais me amou na vida. Não estou aqui pedindo perdão porque não sei se mereço, mas estou aqui pedindo a chance de tentar consertar, de provar que posso ser diferente. Sua voz tremia e nos olhos dele, pela primeira vez em muito tempo, vi algo real. Lágrimas, arrependimento genuíno. Respirei fundo. Parte de mim queria acreditar. Queria abraçar meu filho e dizer que estava tudo bem, que o perdoava, que poderíamos recomeçar. Mas a outra parte, a parte que tinha aprendido a ser cautelosa, a proteger meu coração, me segurava. Rafael, palavras são fáceis. Arrependimento de boca é simples. O que me garante que isso não é só mais uma manipulação? Ele balançou a cabeça. Nada. Não tenho como te garantir. Só posso te mostrar com ações. E sei que vai demorar. Sei que quebrei sua confiança e que talvez nunca consiga reconquistá-la completamente. Mas estou disposto a tentar, pelo tempo que for necessário. Olhei para ele demoradamente. Procurei nos olhos dele algum sinal de mentira, de falsidade. E pela primeira vez em meses não encontrei. Talvez ele realmente tivesse mudado. Ou talvez eu apenas quisesse acreditar nisso. Não sei. Mas decidi dar uma última chance. Levantei da mesa, peguei minha bolsa. Rafael me olhou com expectativa. Vou pensar no que você disse. Mas não espere que as coisas voltem a ser como antes. Não espere que eu confie cegamente de novo. Se você realmente mudou, vai ter que provar. Não pra mim, pra você mesmo. Porque no final das contas, você é quem tem que viver com suas escolhas. E saí daquele café sem olhar pra trás. Porque por mais que meu coração de mãe quisesse perdoar imediatamente, minha cabeça me dizia para ser prudente, para não me colocar novamente em situação de vulnerabilidade. E dessa vez, eu ia ouvir minha cabeça. Voltei para casa sentindo um misto de emoções. Tristeza
esperança, medo, coragem. Tudo junto, tudo misturado, e percebi que talvez essa fosse a vida. Não era sobre finais felizes perfeitos. Era sobre sobreviver às tempestades. Era sobre se reerguer mesmo quando o chão desaparece debaixo dos pés. Era sobre amar, mesmo quando o amor dói. E era sobre perdoar, mas nunca esquecer. As semanas se transformaram em meses. Rafael tentou manter contato. Mensagens esporádicas, sempre respeitosas, nunca cobrando nada, apenas dizendo que estava trabalhando, que estava tentando construir algo por conta própria, que estava refletindo sobre tudo. Eu respondia de forma educada, mas distante. Não podia me permitir cair novamente na armadilha de confiar cegamente, porque a verdade é que traição deixa cicatrizes. E cicatrizes não desaparecem só porque a gente quer. Elas ficam ali, lembrando você de ter cuidado, de proteger seu coração, de não baixar a guarda. Mas confesso que parte de mim começou a amolecer, porque ver meu filho tentando, mesmo de longe, mesmo sem garantias, mexia comigo. Mexia com aquele instinto de mãe que nunca morre, não importa o quanto a gente seja ferida. Durante esse período, algo interessante aconteceu. Comecei a receber mensagens de mulheres, muitas mulheres, de todas as idades, de todos os lugares. Elas tinham ouvido rumores sobre minha história. Não os detalhes, mas o suficiente para saber que eu tinha enfrentado uma traição familiar e tinha sobrevivido. E elas queriam compartilhar suas próprias histórias comigo. Lia cada mensagem com o coração apertado. Mulheres que tinham sido roubadas por maridos. Mães que tinham sido abandonadas por filhos. Empresárias que tinham sido traídas por sócios. Avós que tinham perdido tudo para netos gananciosos. Era assustador perceber quantas de nós passam por isso. Quantas mulheres são vistas apenas como meios para um fim, como obstáculos, como fontes de recursos, e não como seres humanos dignos de amor e respeito. Decidi fazer algo a respeito. Criei um projeto dentro da minha empresa. Um fundo de apoio para mulheres empreendedoras que tinham sido vítimas de traição familiar ou empresarial. Mulheres que tinham perdido tudo, mas que queriam recomeçar. Oferecíamos capital inicial, mentoria, suporte jurídico, apoio psicológico, tudo que elas precisassem para se reerguer, porque eu tinha passado por isso. Eu sabia como era a dor de ser traída por quem você mais amava. E se eu podia usar minha história, minha dor, minha experiência para ajudar outras mulheres, então pelo menos algo de bom teria saído de tudo aquilo. O projeto explodiu. Em poucos meses, já tínhamos ajudado mais de 50 mulheres. E cada história que eu ouvia, cada lágrima que eu enxugava, cada vitória que celebrávamos juntas, me curava um pouco. Me mostrava que dor pode ser transformada em propósito, que feridas podem se tornar pontes para ajudar outras pessoas. Foi durante uma dessas reuniões com as mulheres do projeto que recebi uma ligação urgente da minha assistente. Rafael estava no hospital. Meu coração parou. Que hospital? O que aconteceu? Ela me passou o endereço e eu saí correndo. No caminho, 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Será que ele tinha feito algo contra si mesmo? Será que estava doente? Será que era grave? Todas aquelas semanas de distanciamento cauteloso desapareceram num instante. Porque no final das contas, por mais ferida que eu estivesse, ele ainda era meu filho. E mães não conseguem simplesmente desligar o amor. Por mais que a gente tente, por mais que doa, cheguei ao hospital apavorada. Procurei pela recepção, pelos corredores, até encontrar o quarto dele. Quando entrei, ele estava deitado na cama, com o braço engessado, alguns arranhões no rosto, mas consciente. Aliviada. Soltei o ar que nem sabia que estava segurando. O que aconteceu? Minha voz saiu trêmula. Ele me olhou e deu um sorriso fraco. Acidente de carro. Nada grave, só o braço quebrado e alguns hematomas. Mas, mãe, você não precisava ter vindo. Sei que ainda está mantendo distância. Sentei na cadeira ao lado da cama. Rafael, você é meu filho. Não importa o que aconteceu entre a gente. Não importa quantas vezes você me decepcionou. Eu não consigo simplesmente deixar de me importar. Ele desviou o olhar, os olhos marejados. Eu não mereço isso. Não mereço que você ainda se importe. Não, depois do que fiz. Segurei a mão dele com cuidado, evitando o braço engessado. Ninguém é perfeito, Rafael. Todos cometemos erros. Alguns erros são maiores que outros, mas ainda assim, são erros.
E erros podem ser corrigidos. Se a pessoa realmente quiser, ele me encarou. E se eu realmente quiser, mãe? Se eu prometer que mudei, que aprendi, que nunca mais vou te decepcionar, apertei a mão dele. Promessas são palavras. Eu preciso de ações. Mas estou aqui, não estou? Isso já é alguma coisa. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Um silêncio diferente. Não carregado de raiva ou mágoa, mas de algo parecido com paz. Como se ambos estivéssemos cansados de lutar, cansados de carregar tanto peso. Antes de ir embora, dei um beijo na testa dele. Algo que não fazia meses. Cuide-se, Rafael. E quando sair daqui, se realmente quiser reconstruir nossa relação, você sabe onde me encontrar. Mas dessa vez, vai ser no seu tempo. Não vou correr atrás. Não vou implorar. Vou apenas estar aqui, esperando que você prove, com atitudes, que merece uma segunda chance. Ele acenou com a cabeça. E vi que realmente tinha entendido. Saí daquele hospital com o coração ainda apertado, mas também com uma sensação estranha de leveza. Como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. 2 meses depois, recebi um pacote. Dentro dele, uma carta manuscrita de Rafael e um documento. A carta dizia assim: Mãe, passei os últimos meses trabalhando como consultor financeiro para pequenas empresas. Nada glamouroso, nada que me desse poder ou status. Apenas um trabalho honesto, ajudando pessoas que realmente precisam. E no processo, aprendi mais sobre mim mesmo do que aprendi em anos. Entendi que o que eu fazia com você não era ambição, era inveja. Inveja da sua força, da sua capacidade de construir algo do zero, de ser admirada e respeitada. Eu queria ser você, mas sem ter que trabalhar como você trabalhou. Queria a glória sem o sacrifício. E isso me transformou num monstro, me transformou em alguém que eu nem reconheço mais. O documento anexo é a devolução oficial de todo o dinheiro que desviei. Vendi tudo que tinha, peguei empréstimos, mas consegui juntar o valor integral. Não estou fazendo isso para comprar seu perdão. Estou fazendo porque é o certo. E porque finalmente entendi que dinheiro não vale nada se você perde sua dignidade no processo. Te amo, mãe. Sempre te ame, mesmo quando agi como se não amasse. E se um dia você conseguir me perdoar, mesmo que parcialmente, já vai ser mais do que eu mereço. Segurei aquela carta com as mãos tremendo. Li e reli várias vezes. E então, peguei o documento. Era real. Ele tinha devolvido cada centavo. Sentei na poltrona da minha sala e deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. De esperança, de um amor que tinha sido ferido, pisoteado, mas que ainda assim se recusava a morrer completamente. Porque no fundo, eu sempre soube que meu filho ainda estava ali, em algum lugar, enterrado sob camadas de ganância e egoísmo. E talvez, só talvez, ele estivesse finalmente encontrando o caminho de volta. Peguei o telefone e liguei para ele. Ele atendeu no primeiro toque, e voz ansiosa: Mãe, recebi sua carta. E o documento? Houve um silêncio do outro lado. Depois, a voz dele quase um sussurro. E o que você achou? Respirei fundo. Acho que esse é o primeiro passo real que você deu em direção à redenção. Não apaga o que você fez. Não cura instantaneamente as feridas. Mas mostra que você está tentando de verdade. E isso significa algo. Ele começou a chorar. Eu podia ouvir os soluços abafados do outro lado da linha. Obrigado, mãe. Obrigado por não desistir completamente de mim. Não agradece ainda, Rafael. Porque reconstruir confiança é um processo longo. Vai levar tempo. Vai exigir mais do que uma carta e um cheque. Vai exigir consistência. Vai exigir que você prove dia após dia que realmente mudou. Você está preparado para isso? Estou. Vou fazer o que for preciso, pelo tempo que for necessário. Encerramos a ligação e fiquei ali, sozinha na sala, olhando pela janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com esperança. Não a esperança ingênua de que tudo voltaria a ser como antes, mas a esperança realista de que talvez, apenas talvez, algo novo pudesse ser construído sobre os escombros do que foi destruído. Nos meses seguintes, Rafael cumpriu sua palavra. Não pediu para voltar à empresa. Não pediu dinheiro. Não pediu favores. Apenas manteve contato regular, compartilhando conquistas pequenas, dividindo
dificuldades, sendo transparente sobre sua vida. E lentamente, muito lentamente, comecei a baixar minhas defesas. Aceitei almoçar com ele uma vez por mês. Depois, a cada 15 dias. Depois, semanalmente. Conversávamos sobre tudo. Sobre os erros dele, sobre as feridas que causou, mas também sobre como ele estava trabalhando para ser uma pessoa melhor. E eu via a mudança não só nas palavras, mas nas atitudes. No jeito como ele tratava garçons em restaurantes, no jeito como falava sobre outras pessoas, no jeito como assumia responsabilidade por suas escolhas sem culpar ninguém. Aquele não era mais o Rafael ganancioso e egoísta. Aquele era alguém novo, alguém que tinha sido quebrado e estava se reconstruindo, pedaço por pedaço. Um dia, durante um desses almoços, ele me fez uma pergunta. Mãe, você acha que um dia vai conseguir me perdoar completamente? Olhei para ele demoradamente. Perdão é uma coisa estranha, Rafael. Não é um interruptor que você liga e pronto, tudo está esquecido. Perdão é uma escolha que você faz todos os dias. Alguns dias é mais fácil. Outros dias, a mágoa volta e você precisa escolher de novo. Mas estou escolhendo te perdoar, um dia de cada vez. Porque guardar rancor só me machuca. E eu me machuquei demais já. Ele segurou minha mão sobre a mesa. Eu não vou te decepcionar de novo, eu prometo. Sorry, não faça promessas que talvez não consiga cumprir. Apenas seja a melhor versão de você mesma. E sei, Squirger, se cometer erros, porque você vai cometer, seja honesto sobre isso, porque confiança não é construída na perfeição, é construída na honestidade. E pela primeira vez, olhando para meu filho, senti que realmente havia esperança de reconstrução. Passaram-se 2 anos desde aquele dia fatídico em que descobri a traição. 2 anos de dor, de cura, de reconstrução. A empresa estava mais forte do que nunca. O projeto de apoio às mulheres tinha se expandido para 5 estados. E meu relacionamento com Rafael, embora ainda frágil em alguns aspectos, estava se curando. Não era perfeito. Ainda havia momentos em que a desconfiança batia a porta. Momentos em que eu me pegava analisando cada palavra dele, procurando sinais de mentira ou manipulação. Mas esses momentos eram cada vez mais raros. Porque Rafael estava provando com consistência que tinha realmente mudado. Ele havia construído sua própria consultoria financeira, especializada em ajudar pequenos empreendedores. Trabalhava longas horas, ganhava modestamente, mas fazia com paixão. E sempre que conversávamos, eu via o orgulho genuíno nos olhos dele. Não orgulho do que tinha, mas orgulho do que estava construindo com honestidade. Um dia, ele me ligou e pediu para conversarmos. Tinha algo importante para dizer. Meu coração apertou instintivamente. Aquele reflexo de proteção que ainda não tinha desaparecido completamente. Mas concordei. Nos encontramos num parque próximo à minha casa, num banco de frente para um lago. Rafael estava nervoso, as mãos inquietas, o olhar distante. Comecei a ficar preocupada. O que foi, Rafael? Aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo e finalmente me encarou. Mãe, eu conheci alguém. Uma mulher. Ela se chama Marina. E estou apaixonado. Mas antes de levar isso adiante, antes de construir qualquer coisa a sério com ela, eu precisava vir aqui e te dizer uma coisa. Fiquei em silêncio, esperando. Eu contei tudo para ela. Sobre o que fiz com você, sobre como eu te traí, sobre quem eu era e quem estou tentando ser agora. E sabe o que ela me disse? Balancei a cabeça. Ela disse que só vai seguir comigo se eu tiver certeza absoluta de que estou em paz com o meu passado. Que não adianta construir um futuro sobre culpa e vergonha não resolvidas. E ela tem razão. Então vim aqui te perguntar, mãe. Te perguntar de verdade. Você me perdoou completamente? Porque se não perdoou, eu entendo. E vou continuar trabalhando para merecer esse perdão. Mas preciso saber onde estamos. Porque não quero carregar essa ferida para um novo relacionamento. Não quero contaminar algo puro com os erros do meu passado. Olhei para o lago, para a água calma, para os patos nadando tranquilamente. E pensei em tudo que vivemos. Na dor, na raiva, nas lágrimas, mas também na reconstrução, nos almoços, nas conversas honestas, no esforço genuíno dele de ser melhor. Virei para Rafael e segurei as mãos dele nas minhas. Rafael? Perdão não significa
esquecer. Não significa que a dor desapareceu como mágica, mas significa que eu escolhi não deixar essa dor me controlar. Escolhi não deixar o que você fez definir quem você é para sempre. E sim, eu te perdoo, de verdade. Não porque você merecia, mas porque eu merecia paz. Porque eu merecia seguir em frente sem carregar esse peso. Você errou. Errou feio. Me machucou de um jeito que jamais imaginei ser possível. Mas você assumiu responsabilidade. Você mudou. E isso significa tudo. Vi as lágrimas escorrerem pelo rosto dele. Ele me abraçou forte e eu retribuí o abraço. E naquele momento, senti algo se desfazer dentro de mim. Como se um nó que estivesse apertado há anos, finalmente se soltasse. Obrigado, mãe. Obrigado por não desistir de mim quando eu merecia que você desistisse. Afastei-me e enxuguei as lágrimas dele com as mãos. Agora vai e constrói essa nova história com a Marina. Constrói algo bonito. Algo baseado em honestidade e respeito. E seja feliz, Rafael, porque apesar de tudo, eu só quero que você seja feliz. Alguns meses depois, conchei Marina. Era uma mulher incrível, forte, inteligente, de coração enorme. Ela sabia de tudo sobre o passado de Rafael e, mesmo assim, tinha escolhido dar uma chance a ele. Conversamos longamente, só nós duas, num café. Ela me fez perguntas difíceis. Como você sabe que ele realmente mudou? Como confia nele de novo? Respondi com sinceridade. Eu não sei com certeza. Ninguém pode saber o coração de outra pessoa completamente. Mas eu vejo as ações dele. Vejo a consistência. Vejo o esforço. E escolho acreditar que as pessoas podem mudar, quando realmente querem. Ela sorriu. Eu também acredito nisso, e vou ajudá-lo a ser a melhor versão dele. Não porque ele precisa de salvação, mas porque todos nós precisamos de alguém que acredite em nós. Saí daquele encontro com o coração leve, porque percebi que Rafael tinha encontrado alguém que o via não apenas pelo pior momento dele, mas pelo potencial de quem ele poderia ser. A vida continuou seu curso. A empresa prosperava. O projeto de apoio às mulheres tinha se tornado referência nacional. Eu mesma tinha me tornado uma espécie de símbolo de resiliência para muitas pessoas. Recebia convites para palestras, para entrevistas, para contar minha história. No começo, relutei, porque expor minhas feridas publicamente parecia doloroso demais. Mas então percebi que minha história não era só minha. Era a história de milhares de mulheres que tinham sido traídas, subestimadas, feridas por quem deveriam poder confiar. E se compartilhar minha dor pudesse ajudar alguém a encontrar força para se levantar, então valia a pena. Fiz minha primeira palestra num evento de empreendedorismo feminino. Tinha mais de 1000 mulheres na plateia. Quando subi no palco, senti as pernas tremerem. Mas respirei fundo e comecei a falar. Contei tudo. A traição, a dor, o processo de cura. E, quando termina, o silêncio na sala era absoluto, até que uma mulher se levantou e começou a aplaudir. Depois, outra. E em poucos segundos, 1000 mulheres estavam de pé, aplaudindo, chorando, se reconhecendo na minha história. Depois da palestra, dezenas de mulheres vieram falar comigo, cada uma com sua própria história de dor e superação. E percebi algo poderoso. Nossas feridas, quando compartilhadas, se tornam pontes. Pontes que conectam corações, que fazem outras pessoas se sentirem menos sozinhas, que transformam dor em propósito. Voltei para casa naquela noite exausta, mas também plena, porque tinha encontrado significado no sofrimento. Tinha transformado a pior experiência da minha vida em algo que pudesse ajudar outras pessoas. E isso, de alguma forma estranha, dava sentido a tudo. No meu aniversário de 70 anos, Rafael organizou uma festa surpresa. Convidou pessoas importantes da minha vida, funcionários da empresa, mulheres do projeto, amigos antigos. E no meio da festa, ele pediu a palavra. Subiu num pequeno palco improvisado e começou a falar. Quero aproveitar este momento para fazer um agradecimento público. Mãe, eu te traí da pior forma possível. Tentei te destruir. E você tinha todo o direito de me cortar da sua vida para sempre. Mas você não fez isso. Você me deu a chance de ser melhor, de provar que eu poderia mudar. E por causa dessa chance, eu sou o homem que sou hoje. Um homem que tem orgulho de olhar no espelho. Então, obrigado. Obrigado por ser a mulher mais forte que conheço.
por ser exemplo de perdão sem ser fraqueza, e por me ensinar que todo mundo merece uma segunda chance, se estiver disposto a trabalhar por ela. A sala inteira aplaudiu, e eu, de pé no meio daquelas pessoas, senti algo que não sentia há muito tempo. Senti que finalmente, depois de tanta luta, tanta dor, tanta reconstrução, eu estava em paz. Não era uma paz ingênua que ignorava o passado. Era uma paz consciente, que olhava para as cicatrizes e reconhecia que elas faziam parte de mim, que me tornavam mais forte, que me ensinavam a ter limites e me proteger, mas também a perdoar quando o arrependimento era genuíno. Quando cheguei em casa naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de chá. Olhei para as estrelas e pensei em tudo que tinha vivido. Nos altos e baixos, nas vitórias e derrotas, nas traições e nas reconciliações. E percebi que minha vida não tinha sido perfeita. Longe disso. Mas tinha sido minha. E tinha valido a pena. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja passando por algo parecido, talvez tenha sido traída por alguém que amava. Talvez esteja se sentindo quebrada, perdida, sem chão. E eu quero te dizer uma coisa. Você vai sobreviver. Vai doer sim. Vai parecer impossível sim. Mas você é mais forte do que imagina. Tem mais coragem dentro de você do que consegue enxergar agora. E um dia, talvez daqui a meses, talvez daqui a anos, você vai olhar para trás e vai perceber que aquela dor te transformou, te fez mais sábia, te fez mais forte, te fez mais você. Porque sofrimento não define quem somos, define quem escolhemos ser depois dele. E eu escolhi ser uma mulher que não se curva diante da traição, que não desiste diante da dor, que perdoa, mas não esquece, que ama, mas com limites, que confia, mas com sabedoria. E essa escolha mudou tudo. Hoje, quando olho para Rafael, não vejo mais o traidor. Vejo um homem que errou, que caiu, mas que se levantou, que assumiu suas falhas e trabalhou para ser melhor. E isso me enche de esperança. Não só por ele, mas por todas as pessoas que acham que um erro define quem são para sempre. Porque não define. Nós somos muito mais do que nossos piores momentos. Somos também nossas redenções, nossos arrependimentos genuínos, nossos esforços de mudança. E quando alguém realmente se arrepende, quando realmente muda, merece a chance de provar isso. Não de forma fácil, não sem consequências. Mas, se você está do outro lado dessa história, se você foi quem traiu, quem machucou, quem errou, saiba que mudança é possível, mas só se for genuína, só se vier de dentro. Não adianta pedir desculpas da boca para fora. Não adianta prometer mudança sem agir diferente. Porque palavras são baratas. Ações são o que realmente importam. E se você realmente quer se redimir, prepare-se. Porque vai ser difícil. Vai levar tempo. Vai exigir humildade. Vai exigir que você olhe para seus erros sem fugir, sem justificar, sem culpar ninguém. E mesmo assim, mesmo fazendo tudo certo, talvez a pessoa que você machucou não te perdoe. E você vai ter que aceitar isso. Porque perdão não é obrigação, é presente. E ninguém é obrigado a dar presentes para quem os machucou. 3 anos depois de tudo que aconteceu, recebi um telefonema que mudaria tudo novamente. Era Rafael, mas a voz dele estava diferente. Cheia de emoção, de alegria. Mãe, eu vou ser pai. Marina está grávida. Por um momento, fiquei sem palavras. Sentimentos contraditórios invadiram meu peito. Alegria pela notícia. Medo de me aproximar demais e me machucar novamente. Esperança de que talvez eu pudesse ter uma segunda chance de viver algo que achei que tinha perdido para sempre. Ser avó? Rafael percebeu meu silêncio. Mãe, eu sei que ainda existe distância entre a gente. Sei que as cicatrizes não sumiram, mas eu queria muito que você fizesse parte da vida desse bebê. Que você fosse a avó presente. E sei que você pode ser. Porque meu filho ou minha filha vai precisar conhecer a mulher mais forte que já existiu. Vai precisar saber que é possível cair e se levantar. Que é possível ser traído e ainda assim escolher o perdão. Que é possível construir impérios com as próprias mãos. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Claro que eu quero fazer parte. Rafael. Claro que quero conhecer meu neto ou minha neta. Nos meses seguintes, acompanhei a gravidez de Marina de perto. E às consultas, quando me convidavam, ajudava a preparar o quarto do bebê.
Comprava roupinhas minúsculas que me faziam sorrir sozinha. E a cada dia sentia meu coração se abrindo um pouco mais. Não era fácil. Ainda havia momentos de dúvida. Momentos em que a desconfiança batia a porta. Mas eu escolhia conscientemente dar mais uma chance. Porque a vida é curta demais para viver presa no passado. E esse bebê que estava chegando representava futuro, esperança, recomeço. Representava a possibilidade de construir memórias novas, mais bonitas, baseadas em honestidade e amor verdadeiro. Quando Marina entrou em trabalho de parto, Rafael me ligou no meio da madrugada. Eu estava lá em 20 minutos. Passei horas no hospital, nervosa, ansiosa, torcendo para que tudo corresse bem. E quando finalmente ouvi o choro do bebê, quando vi Rafael sair da sala de parto com lágrimas nos olhos, segurando aquele serzinho pequenino, enrolado em cobertores, meu coração explodiu. Era uma menina pequena, perfeita, com olhos que ainda mal conseguiam abrir, mas que já tinham roubado completamente meu coração. Rafael se aproximou de mim com a bebê nos braços. Mãe, essa é Sofia. Sofia Helena. Demos o nome dela em sua homenagem. Porque queremos que ela cresça, sabendo quem é a mulher mais incrível que conhecemos. Peguei aquela criança nos braços e o mundo parou. Todas as mágoas, todas as feridas, todas as dores do passado pareceram distantes. Porque ali, segurando minha neta, eu entendi algo profundo. A vida é feita de ciclos, de finais e recomeços, de mortes e renascimentos. E eu tinha passado por todas essas fases. Tinha morrido um pouco quando descobri a traição. Tinha renascido quando escolhi me levantar. E agora estava vivendo um novo começo, segurando nas mãos o futuro da minha família. Os primeiros meses de vida de Sofia foram transformadores. Eu ia visitá-la quase todos os dias. Ajudava Marina com os cuidados, dividia experiências de quando Rafael era bebê, criava laços que não sabia que ainda eram possíveis. E o mais bonito de tudo era ver Rafael como pai. Via nele uma ternura que não conhecia, uma paciência infinita. Um amor tão puro que me fazia esquecer por alguns momentos de tudo que ele tinha feito no passado. Porque aquele não era o mesmo homem que tinha tentado me destruir. Aquele era um homem novo, reconstruído, que tinha aprendido com seus erros e estava determinado a ser melhor. E ver essa transformação real, me curava de formas que eu nem sabia que precisava. Um dia, enquanto embalava Sofia para dormir, Rafael sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas observando aquela criança inocente dormindo, tranquilamente. Então ele falou, a voz baixa, para não acordá-la. Obrigado por ter me dado essa chance, mãe. Obrigado por não ter desistido completamente de mim. Porque se você tivesse desistido, eu não estaria aqui agora. Não seria pai. Não seria feliz. Não seria eu. Olhei para ele e sorri. Rafael, eu quase desisti. Houve momentos em que achei que seria mais fácil simplesmente cortar você da minha vida e seguir em frente. Mas no fundo, eu sabia que arrependimento verdadeiro merece chance. E você provou que seu arrependimento era real. Não com palavras, mas com anos de consistência, de esforço, de mudança genuína. E isso fez toda a diferença. Ele segurou minha mão livre, a outra ainda segurando Sofia. Eu prometo que vou criar minha filha para ser como você, forte corajosa. Copas do perdor, mas também capaz de estabelecer limites. Copas do amar, mas também capaz de se proteger, porque você me ensinou que essas coisas não são opostas. Você pode ser gentil e firme ao mesmo tempo. Pode perdoar sem ser capacho. Pode amar sem ser idiota. E é isso que quero que Sofia aprenda. Aquelas palavras aqueceram meu coração de uma forma que não sentia há anos, porque percebi que, apesar de toda a dor, apesar de toda a traição, algo bom tinha saído daquilo. Rafael tinha se tornado um homem melhor, e isso, de alguma forma estranha e inesperada, dava sentido a tudo. Hoje, quando olho para trás, para tudo que passei, não sinto mais raiva, não sinto mais mágoa, sinto gratidão. Gratidão por ter tido força para me levantar quando tudo parecia perdido. Gratidão por ter escolhido perdoar, mesmo quando a dor pedia vingança. Gratidão por ter transformado minha pior experiência em propósito, ajudando centenas de outras mulheres através do meu projeto. E gratidão por estar aqui hoje, aos 73 anos, segurando minha neta nos braços,
cercada por uma família que, embora tenha sido quebrada, está se reconstruindo com amor e honestidade. Minha história não teve um final feliz, perfeito, daqueles de conto de fadas. Teve um final real, com cicatrizes, com lições aprendidas, com perdão que levou anos para ser construído. Mas é um final meu autêntico. E isso vale mais do que qualquer fantasia. Se você chegou até aqui comigo, obrigada. Obrigada por me ouvir, por compartilhar essa jornada, por me permitir expor minhas feridas mais profundas. Espero que minha história tenha tocado você de alguma forma. Espero que tenha te dado força se você está passando por algo parecido, ou esperança, se você é quem errou e está tentando se redimir. Porque todos nós somos humanos, todos nós erramos, todos nós machucamos e somos machucados. Mas o que define quem somos não são os erros. É o que fazemos depois deles. É se escolhemos ficar no chão ou nos levantar. Se escolhemos guardar rancor ou buscar paz. Se escolhemos ser vítimas eternas ou sobreviventes vitoriosas. Eu escolhi me levantar. Escolhi perdoar. Escolhi transformar dor em propósito. E essa escolha mudou não só minha vida, mas a vida de todos ao meu redor. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você vai escolher? Você vai permitir que a traição te defina para sempre? Vai carregar esse peso pelo resto da vida? Ou vai escolher se libertar? Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que não vai doer, porque vai doer. Muito. Mas do outro lado dessa dor, existe algo precioso. Existe liberdade. Existe paz. Existe a versão mais forte de você mesma esperando para nascer. E acredite em mim, vale a pena lutar por essa versão. Vale a pena passar pelo fogo para renascer das cinzas. Porque quando você se levanta depois de ser destruída, quando você reconstrói sua vida com suas próprias mãos, quando você perdoa não por fraqueza, mas por escolha consciente, você se torna imbatível. Nada mais pode te derrubar, porque você já passou pelo pior e sobreviveu. Você já enfrentou seus maiores medos e venceu. Isso te dá um poder que ninguém pode tirar de você. Antes do me despedir, quero te deixar com algumas lições que aprendi nessa jornada. Primeira, nunca se sinta culpada por amar demais. Amar não é fraqueza. O problema nunca é amar demais. É escolher pessoas erradas para receber esse amor. Segunda, estabeleça limites. Ame sim, mas não permita ser desrespeitada. Perdoe sim, mas não aceite ser pisoteada repetidamente. Você pode ter um coração enorme e ainda assim saber dizer não. Terceira, pessoas podem mudar, mas só se realmente quiserem. Não é seu papel salvar ninguém. Não é sua responsabilidade consertar quem não quer ser consertado. Quarta, dor transforma. Você pode escolher se vai te destruir ou te fortalecer. A dor vai existir de qualquer forma, mas a escolha do que fazer com ela é sua. Quinta, perdão é um presente que você dá a si mesma. Não perdoe para fazer o outro se sentir melhor. Perdoe para você conseguir seguir em frente livre desse peso. E sexta, mais importante, você é mais forte do que imagina. Muito mais forte. Ole Paramin, uma mulher de 73 anos que construiu um império do zero. E foi traída pelo próprio filho, que teve seu coração partido em 1000 pedaços. E que mesmo assim está aqui, inteira, forte, feliz. Sei o consegui, você também consegue. Não importa o tamanho da sua dor agora. Não importa o quão impossível pareça a recuperação. Você vai conseguir um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Uma escolha de cada vez. E quando olhar para trás daqui a alguns anos, vai se orgulhar da mulher que se tornou, da guerreira que sobreviveu, da fênix que renasceu das cinzas. Então respire fundo, enxugue essas lágrimas e comece. Comece o processo de cura. Comece o processo de reconstrução. Comece a escrever o próximo capítulo da sua história. Um capítulo onde você não é a vítima, mas a heroína. Onde você não é a destruída, mas a vitoriosa, onde você não é a derrotada, mas a imbatível. E se um dia nossas histórias se cruzarem, se você me vir por aí, venha me dar um abraço. Me conte sua história. Me diga que você conseguiu, porque eu vou estar aqui, torcendo por você,
acreditando em você, sabendo que você é capaz de superar qualquer coisa. Porque se tem algo que aprendi nesses 73 anos de vida, é que mulheres são feitas de algo especial. Somos feitas de fogo e água ao mesmo tempo. Podemos ser gentis e ferozes. Podemos chorar e lutar. Podemos perdoar e ainda assim não esquecer. Somos complexas, multifacetadas e absolutamente imbatíveis quando decidimos lutar. Então, lute. Lute pela sua paz. Lute pela sua felicidade. Lute pelo seu direito de viver livre de mágoas e ressentimentos, porque você merece. Merece muito mais do que imagina. E nunca, nunca deixe ninguém te fazer acreditar que você não é suficiente. Porque Volca, e você sempre foi. Você sempre será. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Obrigada por ter me ouvido, por ter chorado comigo, por ter se conectado com minha dor e minha cura. Se minha história te ajudou de alguma forma, por favor, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Com aquela amiga que está passando por uma separação difícil, com aquela mãe que foi decepcionada pelos filhos, com aquela mulher que acha que nunca vai superar a traição. Porque histórias têm poder. Poder de curar, de inspirar, de transformar. E quanto mais compartilhamos nossas verdades, mais ajudamos outras pessoas a encontrar as delas. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias reais como essa. Histórias de dor e superação, de quedas e levantadas, de mulheres comuns que fizeram coisas extraordinárias simplesmente por escolherem não desistir. Deixe nos comentários sua própria história, se sentir à vontade. Conte-me de onde você está nos assistindo. Conte-me o que essa história despertou em você, porque eu leio cada comentário e cada um deles me lembra porque faço isso. Porque sei que do outro lado da tela existe uma pessoa real, com dores reais, que precisa saber que não está sozinha. Você não está sozinha. Existem milhões de mulheres pelo mundo inteiro que passaram ou estão passando por situações parecidas. E todas nós estamos aqui, formando uma rede invisível de apoio, de força, de solidariedade. Quando uma de nós cai, as outras a levantam. Quando uma de nós chora, as outras choram junto. E quando uma de nós vence, todas nós celebramos, porque sabemos o que é a luta. Sabemos o preço da vitória. E sabemos o valor de ter outras mulheres ao nosso lado. Então vamos juntas. Eu, você e todas as outras mulheres que um dia foram quebradas, mas recusaram ficar no chão. Vamos continuar contando nossas histórias. Vamos continuar nos apoiando. Vamos continuar provando que somos imbatíveis. E que não importa quantas vezes a vida tente nos destruir, nós sempre, sempre encontramos uma forma de renascer, porque somos mulheres. E mulheres são feitas de estrelas. Podemos ser destruídas, mas nunca apagadas. Podemos ser feridas, mas sempre curamos. Podemos ser traídas, mas sempre sobrevivemos. E no final, sempre vencemos. Sempre. Até a próxima história. Até o próximo encontro. E lembre-se sempre, você é muito mais forte do que imagina. E eu acredito em você.